Oi, pessoal! Como eu tinha dito então anteriormente, nós vamos estudar agora o caso de reflexão total. Reflexão total acontece quando uma onda eletromagnética incide no material bom condutor, ou um condutor perfeito. O material condutor perfeito, aqui está a expressão da impedância geral, se a condutividade tende a infinito, a impedância é igual a zero. Então, o meio condutor perfeito tem uma impedância eta2 igual a zero. Qual vai ser a onda refletida? Bem, eu tenho que calcular o coeficiente de reflexão, eta2 menos eta1 dividido pela soma, onde o eta2 vale zero. Ou seja, quando uma onda incide no material condutor perfeito, o coeficiente de reflexão é igual a menos 1. Eu tenho reflexão total com inversão de fase. Tá? O campo elétrico da onda refletida na fronteira é igual ao campo elétrico da onda incidente em amplitude mais onda incidente, onda refletida. Os campos elétricos estão em inversão de fase porque o coeficiente de reflexão é negativo. Tá? E a onda transmitida? Nós já vimos que tal coeficiente de transmissão é γ mais 1, somando mais 1 com menos 1 dá zero. Então, nada é transmitido. Então, nenhuma onda é transmitida para dentro do condutor perfeito. Nós já sabíamos disso. Um condutor perfeito tem profundidade de penetração nula. O delta, profundidade pelicular, é zero. Então, nada é transmitido. Consequentemente, toda onda incidente num condutor perfeito é completamente refletida. E quantas densidades de potência? Bom, a densidade de potência da onda refletida nós já vimos, é dada por essa expressão. Como o módulo de gama é igual a 1, nós temos que toda a potência é refletida, consequentemente, nada é transmitido. Nenhuma novidade aqui. Tá? Então, como eu já tinha dito anteriormente, como a onda não consegue penetrar num condutor perfeito, já que a profundidade de penetração é zero, ela é inteiramente refletida. Bom, estou falando em condutor perfeito. E os condutores reais, cobre e alumínio, por exemplo, será que vale a mesma coisa? Então, vale. Na verdade, as aproximações para meios condutores não perfeitos, condutores reais, as equações que a gente acabou de ver para os condutores perfeitos, elas funcionam muito bem. São uma excelente aproximação, vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, para uma onda que vem do ar e incide no alumínio, que é um condutor cuja condutividade é 3,8 vezes 10 a sétima síemens por metro, a potência refletida é de 99,9997%. E a potência incidente, isso em 1 MHz, desculpem. Em 10 GHz, essa reflexão é de 99,966% da potência incidente. Ou seja, a gente pode trabalhar com condutores reais, cobre, alumínio, etc., e usar as equações para condutores perfeitos, que são excelentes aproximações. Além da reflexão praticamente total, o pouquinho de energia que consegue entrar num condutor não perfeito, ela vai ser fortemente atenuada devido ao efeito pelicular. Portanto, eu já tinha comentado isso anteriormente, folhas de um material bom condutor, mesmo que muito finas, podem ser usadas como blindagem para ondas eletromagnéticas. E isso funciona muito bem, com grande eficácia. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 4 linhas de transmissão, são 4 pares trançados. Tá? Para blindar essa linha de transmissão, na verdade são 4 linhas de transmissão, esse conjunto de 4 pares trançados, tem uma folha de alumínio bem fina. Ela é mais do que suficiente para blindar, para que não haja interferência radiada por essas linhas ou que elas não sofram interferência de campos externos. Tá? Então, uma folha bem fininha de alumínio já é mais do que suficiente. Aqui eu tenho a blindagem interna de uma guitarra, para que não haja interferência nos captadores, para não captar interferência externa, por exemplo. Então, aqui são folhas de cobre bastante finas, coladas dentro da estrutura interna da guitarra, e isso já funciona como uma excelente blindagem. Também não precisa levar até o extremo de querer usar blindagem e tudo, e se isolar das ondas dos reptilianos, etc. Tá? Mas talvez funcione, tá? Depende da frequência, mas qualquer frequência elevada, qualquer folha de alumínio já funciona. Tá bom? Belo casal. Falamos do campo elétrico total. Eu tenho uma reflexão total, então no meio 1 eu tenho uma onda incidente e uma onda refletida. No meio 1, então, o campo total vai ser a soma da onda incidente com a onda refletida.
No caso do campo elétrico, o meio 1, eu vou considerar o meio 1 sem perda, para facilitar o meu questionamento. Tá? Então, o meio 1 é sem perda, constante de propagação é só J beta. Isso daqui é a onda incidente, que se propaga no sentido positivo de Z. Essa daqui é a onda refletida, que se propaga no sentido negativo de Z. E o campo total no meio 1 é a soma dessas duas ondas. Nós já vimos que no caso de reflexão total, a amplitude do campo elétrico da onda refletida é igual do campo elétrico da onda incidente, mas com sinal trocado. Consequentemente, eu tenho aqui o campo elétrico total escrito dessa forma, ainda fasor. No domínio do tempo, passando para o domínio do tempo, sempre a mesma coisa. Multiplica por E elevado a Jωt e toma a parte real. Então, eu tenho aqui, a primeira parcela se deve à onda incidente, sentido positivo de Z, e a segunda, sentido negativo de Z, que vai sinal de mais. Esse menos aqui aparece por conta da inversão de fase. Essa expressão entre colchetes, ela pode ser escrita de uma outra maneira, usando essa relação trigonométrica aqui. Tá? Então, o A maiúsculo é o ômega-t, o B maiúsculo é o beta-1z. Substituindo aqui, eu tenho então finalmente que o campo elétrico total no meio 1, depois que a onda sofreu uma reflexão total com inversão de fase, é dado por 2 vezes E0, seno de ômega-t mais seno de beta-1z. Isso é bastante diferente do que a gente tinha obtido antes. Antes a gente sempre obtinha ômega-t e beta-z juntos, dentro do mesmo parênteses aqui. Agora aqui o ômega-t apareceu num termo e o beta-z apareceu em outro termo. Tá? Então vale a pena estudar um pouco mais que tipo de onda é essa. Certo? Como é que a gente vai estudar esse tipo de onda? Tá? Eu vou fazer umas animações que mostram exatamente o que está acontecendo aqui. Então, se vocês olharem, a onda incidente está em vermelho, ela bate aqui no amarelinho, que é o meu condutor perfeito, e sofre reflexão total, com inversão de fase. Tá? Vocês observem aqui ó, que quando a onda vermelha está subindo na fronteira, a azul está descendo e vice-versa. Elas estão com fases opostas. Quando eu somo, eu tenho essa onda resultante em preto aqui. Essa onda é chamada de onda estacionária porque a energia fica oscilando em posições estacionárias. E mais ainda, por exemplo, na fronteira, eu tenho o que se chama de uma interferência destrutiva total. A onda incidente e a onda refletida, o campo elétrico, tem o mesmo módulo, mas sinais opostos. Na hora que eu somo, dá sempre zero, independentemente do tempo. Basta ver aqui, ó. Para z igual a zero, seno de zero é sempre zero, independentemente do tempo. E esse zero acontece em outras posições também. Tá? E eu tenho algumas outras posições, então, em que eu tenho interferência construtiva. A onda, aqui, por exemplo, a onda incidente e a onda refletida se somam em fase e a amplitude resultante é a soma da amplitude incidente com a amplitude refletida. Como essas amplitudes são iguais, ela chega a atingir o dobro da amplitude da onda incidente. Então, se eu tenho uma onda incidente com amplitude de 10 volts por metro, a onda refletida também vai ter 10 volts por metro, e nos pontos de interferência construtiva, o campo total vai atingir 20 volts por metro. Tá? Então, a onda estacionária é uma onda que resulta da superposição de duas ondas de mesma frequência, mesma amplitude, que se propagam em sinais opostos. É o mesmo tipo de onda que tem numa corda de violão ou de guitarra. Certo? Quando eu bato na corda de violão, como ela não tem para onde balançar o violão, ela bate e volta e fica oscilando estacionária. É uma onda estacionária também. Tá? Em alguns pontos, então, como em z igual a zero, as ondas incidente e refletida se somam com fase oposta, resultando em campo total nulo. São os pontos de interferência construtiva. Tá? Então, estou anotado aqui com linha tracejada. Então, aqui o campo total é sempre zero. Sempre zero. Tá? Já em outros pontos, eu tenho interferência construtiva. A onda incidente e a onda refletida se somam em fase. Então, o campo total atinge valores máximos. E isso é dado aqui. Tá? Isso é dado aqui. A gente já observa que a separação entre dois pontos de mínimo é igual a meio comprimento de onda. A separação entre dois pontos de máximo
também é meio comprimento de onda. A separação entre o máximo e o mínimo é 1/4 do comprimento de onda. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma onda estacionária numa corda. Os dois amiguinhos estão brincando. Então esse amiguinho aqui está fixando a corda na extremidade. O outro amiguinho está chacoalhando e jogando uma onda uma determinada amplitude. Essa onda vai, se propaga até o amiguinho da direita, sofre reflexão total, e aqui nós temos um ponto de nulo, interferência destrutiva, aqui nós temos um ponto de máximo, um ventre, interferência construtiva, e aqui interferência construtiva. Essa distância correspondente a 2 pontos de nulo corresponde a meio comprimento de onda. Se eu tenho a frequência com que o amiguinho da esquerda está chacoalhando a corda, multiplicando pelo... Se eu tenho o comprimento de onda, o meio comprimento de onda, multiplicando o comprimento de onda pela frequência, eu consigo calcular a velocidade na corda. Tá certo? Vamos olhar um pouco mais de perto sobre os pontos de campo elétrico nulo. Então, os pontos de campo elétrico nulo, eles se dão quando E1 é igual a zero. Ora, isso vai ser zero quando o seno for zero. Quando que o seno é zero? O seno é zero quando o seu ângulo, seu argumento, for um múltiplo de π. N é um número inteiro. Pode ser positivo ou negativo, pode ser zero. Então, sempre que o argumento for um múltiplo de π, o seno vai ser zero. No nosso caso aqui, no meio 1, beta 1, a constante de fase, é 2π sobre lambda 1, comprimento de onda no meio 1, vezes E igual a nπ. Daqui eu tiro, então, que os pontos em que o campo elétrico é nulo, os pontos são dados por essa expressão, n lambda 1 sobre 2. Nesse caso aqui, é o meio 1, então o meio 1 tem z menor do que zero. Então os valores que eu vou escolher para n são n igual a 0, n igual a menos 1, n igual a menos 2. Se eu colocasse um n positivo, eu estaria no meio 2, mas essas equações aqui só valem para o meio 1. Então aqui está representado, nesses pontos eu tenho campo nulo, campo nulo, campo nulo, como eu tinha dito, então, por exemplo, para n igual aqui, ó, para n igual a 0 dá 0, para n igual a menos 1 dá menos lambda 1 sobre 2, para n igual a menos 2, etc. Tá? E a separação, eu já falei que era de lambda sobre 2. E a separação entre o máximo e o mínimo é de lambda sobre 4. Então isso é o campo elétrico total no meio 1. E o campo magnético, será que é igual? Bom, mesma coisa, tem que somar o campo magnético da onda incidente com o da onda refletida. Aqui está, então, essa soma. No caso da onda incidente, basta dividir o campo elétrico pela impedância do meio. No caso da onda refletida, tem que trocar o sinal adicionalmente. E nós sabemos que os campos elétricos têm a mesma amplitude de sinais opostos. Quando eu coloco na equação acima, o sinal aqui fica menos com menos, fica mais. Esse, então, é o campo magnético total no meio 1. Vou fazer como antes, passar para o domínio do tempo. Multiplico por E elevado a jωt e tomo a parte real. Então, aqui eu obtive mais uma soma de cossenos. Outra vez eu vou utilizar uma relação trigonométrica. Antes aqui era menos, agora é mais. Então aqui é cosseno de A, cosseno de B. A maiúsculo é ômega-t. B maiúsculo é beta1z. Então é só substituição da equação. E eu tenho a expressão para o campo magnético total no meio 1. É similar ao do campo elétrico, só que antes era seno e aqui é cosseno. Aqui tem uma figura correspondente ao campo magnético total. A gente observa que para z igual a zero, o cosseno é máximo. Então eu tenho em z igual a zero na fronteira um ponto de máximo de campo magnético. Depois eu tenho interferência destrutiva do campo magnético, interferência construtiva e assim vai, muito similar ao que a gente fez para o campo elétrico. Mas o que a gente observa então é que campo elétrico tem nulo na fronteira e campo magnético tem máximo na fronteira. Essas ondas estacionárias, esses desenhos são muito similares, só que do campo magnético e do campo elétrico estão deslocados de lambda sobre 4. Isso corresponde a 90 graus. Eles estão defasados, campo elétrico e magnético, de 90 graus, tanto no tempo quanto no espaço. Para o campo elétrico aqui é seno e aqui é seno. O campo magnético aqui é cosseno e cosseno. Defasagem entre seno e cosseno é 90 graus. Então, numa onda estacionária, campo elétrico e magnético estão defasados de 90 graus, estão em quadratura, tanto no espaço quanto no tempo. Ou seja, nos pontos em que o campo elétrico é máximo, o campo magnético é nulo e vice-versa. Tá? Então, exatamente como acontece com o seno e o cosseno. Quando o seno é máximo, o cosseno é nulo e vice-versa. Exatamente o que eu tinha comentado aqui. Então, aqui tem uma ilustração de uma onda incidente.
meio sem perda, tá? Então, em azul eu tenho o campo elétrico, certo? Em vermelho eu tenho o campo magnético. Então, aqui vem da onda incidente, ela bate aqui, sofre reflexão total com inversão de fase. Então, a gente observa que o azul, a setinha azul aqui da onda incidente, quando ela sobe, na onda refletida ela está descendo. Então, é reflexão total com inversão de fase do campo elétrico. O campo magnético não sofre inversão de fase. Quando eu somo tudo, eu tenho uma onda estacionária, com o campo elétrico sempre nulo aqui na fronteira. Tá? Então, aqui é a parede metálica, então o campo elétrico é sempre nulo e o campo magnético é máximo. O campo magnético é máximo na fronteira. Está aqui. Ora, eu tenho então uma descontinuidade da componente tangencial do campo magnético. Dentro do bom condutor, do condutor perfeito, ele vale zero. Imediatamente à esquerda, ele vale máximo. Quem é capaz de causar descontinuidade de componente tangencial de campo magnético? Correntes elétricas. Então, quando a onda incide numa superfície metálica, ela induz correntes superficiais na sua superfície e essa corrente superficial é responsável pela descontinuidade do campo magnético. Então, aqui eu tenho o sentido da corrente induzida no condutor quando a onda incide com o campo elétrico na vertical. O campo elétrico vem na vertical, faz com que essas cargas se movam e gera uma corrente na vertical. E essas correntes induzidas, elas geram uma onda que vai para a esquerda. E é justamente a onda incidente. Desculpa, a onda refletida. Tá? Então, eu posso imaginar a onda refletida como uma onda que foi gerada pelas correntes induzidas na parede metálica pela onda incidente. Tá? Então, sempre que uma onda eletromagnética incide sobre o material condutor, qualquer que seja o formato desse bom condutor, surgem correntes induzidas em sua superfície. E é justamente isso que explica o acoplamento de interferências radiadas em equipamentos eletroeletrônicos. Eu tenho um computador, recebe uma onda eletromagnética que vem do radar, em todo o circuito do meu computador vão aparecer correntes induzidas. Se o meu computador for suficientemente robusto, ele vai continuar funcionando mesmo com essas correntes. Ele tem que ser compatível eletromagneticamente com as interferências do exterior. Tá? E também esse princípio explica a operação de antenas receptoras. Eu tenho uma antena receptora, ela recebe uma onda, essa onda induz correntes na superfície da antena, e isso faz com que eu consiga captar energia. Isso também pode ser utilizado até mesmo em guerra, fazendo uma explosão nuclear bem alta. Isso ioniza o ar, cria uma onda eletromagnética bastante potente, e essa onda eletromagnética é tão potente que quando ela chega no nível do solo, ela interage, ela induz correntes tão fortes nos circuitos eletroeletrônicos que ela pode fazer com que nada mais funcione. Tá? Então isso acontece. Bem, qual que é a potência média, então, associada a uma onda estacionária? A densidade de potência da onda estacionária. Ora, a densidade de potência instantânea está dada aqui. É uma expressão complicada, seno vezes cosseno. Usando mais uma relação trigonométrica, eu consigo escrever essa densidade de potência como produto de um seno por outro seno, um seno espacial e um seno temporal. Tá? Qual é o valor médio no tempo? O valor médio no tempo eu tenho que calcular o valor médio dessa função seno de 2ωt. O valor da função seno de 2ωt é zero. É zero. Tá? Se alguém fosse calcular a integral, iria verificar que é zero. A função seno ela é positiva e negativa, positiva e negativa. A 2 seno é a mesma coisa, só que 2 vezes mais rápida. Mas ela é zero. Consequentemente, a densidade de potência média associada à onda estacionária é nula. Como toda potência incidente é refletida, a quantidade de potência que flui para a esquerda é exatamente igual à potência que flui para a direita, resultando no valor médio nulo. Então, isso é completamente análogo ao que acontece em elementos reativos, em circuitos elétricos, capacitor e indutor. No capacitor e indutor, eu tenho tensão e corrente defasadas de 90 graus, energia puramente reativa. Valor médio da potência, zero. Potência ativa, zero. Numa onda estacionária pura, o valor médio da densidade de potência também é zero. Então, toda a energia associada à onda estacionária é uma energia puramente reativa.
exatamente como a energia desse bonequinho de posto. Ele fica lá parado, fica dançando, é energia puramente reativa. O pessoal numa rave, dançando na rave, parado assim, não vai para lugar nenhum, só fica ali dançando. Energia puramente reativa, onda estacionária pura. O que nós vamos ver na próxima aula? Vamos voltar a utilizar o nosso programa de simulação para verificar agora um pouco sobre reflexão de ondas, transmissão, reflexão, onda estacionária, etc. Até daqui a pouco então.